Bom, pessoal, seguindo nossas dicas aqui, hoje eu vou falar de um recurso do Illustrator, é um recurso de preenchimento do objeto chamado Pattern. Tá? Quando você desenha um objeto, ele pode ter um preenchimento sólido, uma cor chapada, ele pode ter um preenchimento gradiente e ele pode ter um preenchimento feito com um desenho. Esse desenho, quando é usado como preenchimento, a gente chama no Illustrator de Pattern, tá? É um padrão. Como é que a gente faz isso aí? É bastante simples. Vou fazer aqui um desenho que eu uso muito aqui nas minhas aulas para explicar o pattern na forma inicial. Vou desenhar um quadradinho, vou tirar aqui esse contorno e vou desenhar uma estrelinha dentro desse quadradinho. Sobre, né? Não dentro. Sobre ele. Estrelinha de 4 pontas aqui. Desenho a estrelinha, vou colocar ela com uma cor um pouco mais escura. E vou salvar isso como um padrão para que ele possa ser utilizado num desenho de forma repetida, né? Então eu seleciono o meu desenho, venho aqui no menu Object, Pattern, Make. Tá? Essa janela foi muito aprimorada no Illustrator. Então aqui, por exemplo, eu estou vendo como vai ficar esse desenho quando ele for utilizado como um pattern. Então aqui eu tenho as configurações de como eu posso modificar a aplicação desse desenho quando ele for utilizado como um padrão. Ele pode ser aplicado do tipo grid, que é assim lado a lado, sem deslocamento, né? Aí tem um deslocamento na horizontal, você determina o quanto vai se deslocar, tá? E esse deslocamento também pode ser na vertical, tá? Os outros dois que tem aqui funcionam evidentemente para formas hexagonais, tá? Não vão funcionar legal para o quadrado. Então, deixa o nosso aí no estilo grid. Isso aqui é o tamanho do desenho original. Se você quiser que ele use o tamanho como limite, você deixa. Se você quiser diminuir a largura ou a altura, ele pode diminuir, mas vai ficar também nesse desenho, como não for um desenho planejado para isso, não vai dar um bom resultado. Vai ficar sobreposto ali, tá? Então, no caso aqui, vou deixar para ele fazer o tile, fazer a repetição baseada no tamanho do desenho. Aí eu posso, se eu quiser, adicionar um espaço horizontal, um espaço vertical. Isso também pode ser negativo, né? Um espaço negativo, que no caso aqui também não vai ficar muito interessante, porque o desenho não foi programado para ter um deslocamento negativo, né? Então vai ficar um sobre o outro. Eu posso até dizer quem fica em cima de quem aqui, né? Se é o de baixo por cima. Vou deixar o espaço aqui em 0. Aqui é só um preview para se você quiser ver com mais ou menos cópias. De fato, o que ele está fazendo aí é só mostrando, né? Como ficará na repetição. E se você quiser que ele te mostre sem que as repetições fiquem clarinhas, você desmarca aqui o Dime Copies. Tá? Isso aqui é só o que eles chamam de tile edge, é esse tracinho aí para você ver qual é o limite do pattern. Depois que você editou, fez aí da maneira que você quer, tá? Você pode clicar nesse botão. Um detalhe, isso aqui não impede você de ir desenhando aqui. Por exemplo, se eu quiser desenhar mais um objeto aqui, se eu quisesse colocar um círculo aqui no centro, posso desenhar com a janela aberta, não tem problema. Tá? Ele aceita que você faça isso sem problema. Tá? Terminou de fazer sua edição, clica nesse botão aqui, essa setinha para sair da janela, e o teu pattern de fato vai estar salvo aqui. Então eu posso até deletar esse desenho. Se eu quiser aplicar esse pattern em qualquer forma, eu desenho e aplico aquele pattern no preenchimento. Tá? É bem simples. Uma outra maneira de você fazer o pattern é você iniciar o desenho já naquela janela do Pattern Make. Então, por exemplo, eu venho aqui no menu Objetos, você vê que eu não tenho nada selecionado, venho aqui em Pattern, clico na opção Make, ele vai criar um retângulo, um quadrado, né? Normalmente ele usa um tamanho de 10 pontos de lado, então você pode mudar esse formato aqui, tá? Se eu quiser fazer ele um pouquinho menor, por exemplo,
quadradinho de 2 por 2. Tá? Aí depende de como você quer aplicar, você vai fazer do jeito que você quiser. Tá? E eu posso começar a desenhar aqui. Posso, por exemplo, pegar aqui a ferramenta elipse, vou desenhar alguns círculos. O que tem de bacana aqui nessa janela é que, por exemplo, quando eu desenho um círculo, se eu fizer ele um pouquinho para fora da área do pattern, ele repete aqui. Porque quando ele repetir isso no lado a lado, esse círculo de cá vai estar continuando aqui. Isso é muito bacana. Né? E para isso o círculo tem que estar encostando nesse tile aqui, que ele chama de tile edge. Tá? Vou deixar isso aí um pouquinho mais discreto, fazer assim. Aí, por exemplo, vou pegar esse círculo, vou repetir ele aqui, coloquei no limite, ele faz a continuação no lado oposto, né? Porque é assim que vai acontecer na repetição. Vou fazer alguns tamanhos diferentes aqui. Aí a gente compõe um pattern, você vê que um desenho simplesinho desse vai dar um resultado visual bem bacana. Aqui agora eu só vou repetir. Pega essas formas de tamanho médio, né? Vou preencher os espaços aqui com os círculos menores. Aí tem umas dicas de desenho interessantes também que você pode utilizar. Por exemplo, eu posso fazer... Vou puxar um pouco para cá, que esse lado aqui está meio vazio. Eu posso fazer uma linha para criar um sentido mais linear, um sentido de extensão no meu pattern. Por exemplo, vou pegar aqui o Pen Tool, vou desenhar uma linhazinha aqui vermelha. Vou fazer ela aqui, puxando ela aqui na horizontal, aí vou trabalhando ela aqui assim. Aí veja só, aqui eu estou vendo onde a minha linha vai ficar legal se eu continuar exatamente no ponto ou na altura que ela começou aqui, para eu não ter ruptura, né? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, essa linha mais para baixo, vai ficar desse modo, fica esquisito. Aqui eu consigo fazer a linha ter uma aparência contínua, né? Posso fazer outra aqui embaixo. Puxo na horizontal. E venho trazendo ela para cá. Não ficou 100%. Vou acertar aqui para ficar bem na medida aqui. Isso. Posso, inclusive, devo aqui, vou desenhar um retângulo aqui, para que eu tenha preenchimento, né? Vou fazer exatamente aqui 20 por 20, que é o tamanho do meu pattern. Tirar o contorno. Por 20. Vou colocar um preenchimento bem clarinho aqui. Vou passar esse retângulo para trás. Vou deixar ele mais claro aqui, porque está com a mesma cor dos círculos. Assim, bem suavezinho. Posso ainda dar uma melhoradinha aqui nesse pattern, repetir umas formazinhas aqui, outras ali, né? Descer esse um pouquinho aqui para ele subir ali. Terminei. Clico aqui no botão. Sair,
Se eu quiser aplicar esse pattern agora, desenho a forma e aplico aqui o meu pattern. Então, você pode criar padrões de preenchimento. Aqui foi bem improvisado o desenho, mas você vê que ele chega a dar resultado. Você pode usar um desenho para fazer o preenchimento de uma forma se você aprende a utilizar lá o recurso Pattern Make. Acho bem interessante, vale a pena mexer nele para conhecer bem. Ok? Valeu!